Olá, meu amado, minha amada, povo de Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando hoje mais um curso, tratando-se do sincretismo de seitas. Tratando-se de um momento tão difícil que já está em implantação em todo o mundo, que é esse governo mundial, um único governo mundial, que faz parte de um grande esquema de muitos anos, né, desse milênio, a respeito da nova ordem mundial. Meu querido e minha querida, eu quero pedir as bênçãos de Deus para você, para mim, para que nós, com simplicidade, com calma, possamos passar realmente a mensagem desta formação, desse curso. E que mais? Que ao chegar ao final nós possamos ter entendido a vontade de Deus e qual é a nossa preocupação com aquilo que há de vir. Você sabe, você que já estudou a Sagrada Escritura, que desde o Antigo Testamento, muitos homens, criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, preferiram consagrar a outros deuses, porque eles não viam o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, e queriam apalpar esses deuses. Aconteceu em várias situações na Sagrada Escritura. Não era diferente também no tempo de Jesus, em que a palavra diz que eram embusteiros, que eram realmente os falsos doutores, que vinham colocar adorações, vinham colocar situações para que o povo seguisse falsos deuses, renegando o verdadeiro Deus. Sabemos de muitas passagens da Sagrada Escritura que falam sobre isso, e nós não podemos ser tão inocentes de saber que tudo que foi pregado, ensinado, colocado no coração da humanidade, que não foi passando de geração em geração até chegar até nós. Várias são as citações, mas eu queria tomar para a abertura da nossa reflexão 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Paulo está exortando um discípulo, realmente, como a mim e a você, para tomarmos muito cuidado com o que acontece no meio de nós. Não importa quanto tempo isso foi escrito, importa que estamos vivendo isso. E diz o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar-se da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia. E aí ele faz uma narrativa sobre o casamento, o alimento que Deus criou, tudo que Deus criou, os embusteiros que viriam com falsas doutrinas e até diabólicas. Amados, para ater-se ao nosso assunto na nova era como um tema da igreja, a nova ordem mundial, eu queria me reportar a esse livro, Nova Era, que nós escrevemos com muito carinho há muitos anos, que teve a participação do então arcebispo de Aparecida, Dom Geraldo Marinho de Moraes Penido, e também de um querido sacerdote, que era realmente Padre Renato da Silva Leite. Nos últimos tempos, e nós sabemos que isso é de muito tempo, foi criado então no ano de 1776 um grande selo nos Estados Unidos. A frase no verso do grande selo, desde o ano de 1782, e na parte de trás da nota de $1, traduzido como New World of Ages, que significa uma nova era em que os Estados Unidos da América, que como Estado independente e teórico de conspiração, afirmam com essas atitudes uma nova ordem mundial. Então, nos últimos tempos, fala-se muito mesmo sobre algo que está se aproximando da nossa vida, no nosso dia a dia, não podemos estar assim ignorando isso. Surgem então perguntas: o que é isso, New Age? Nova Era? É um movimento?
É uma nova religião? Porque nós estamos tomando conhecimento agora, mas isso já está implantado. Então, os líderes do chamado movimento Nova Era, como Marilyn Ferguson e Fritjof Capra, declaram a necessidade de uma nova sociedade, da qual até as antigas religiões, e entre essas religiões o próprio cristianismo, serão uma nova religião conjunta, todos unidos para proveito universal. Você deve ter ouvido alguma coisa a respeito disso. Então, nós estamos, amados, num combate espiritual. O tempo vai passando, o ano vai passando e nós não percebemos, mas nós estamos num grande combate espiritual. E temos que lutar para preservar a nossa fé. Sem luta não seremos vencedores. Desde os primeiros tempos da igreja, surgiram correntes, como eu dizia no início, de muitas seitas que pretendiam deter a classe da verdadeira sabedoria. Foi assim com os gregos, foi com os próprios judeus, etc. Mas, em João, capítulo 2, versículos 18 a 28, São João advertiu então os cristãos a respeito do anticristo, lembrando que a verdadeira sabedoria só se encontra na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encarnado, e que o caminho para Deus não passa por conhecimento humano, sabedoria humana, e sim pela caridade, uma vez que Deus é amor. Amém. Ora, quando nós então ficamos notando todas essas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje, na política, nós temos que pensar assim, nessa primeira aula. Nova Era ou New Age se descreve como um movimento, ou movimento Nova Era, o movimento New Age, é um movimento que se espalhou pelas comunidades ocultistas, todas elas, e também metafísica, na década do ano de 1970. Esse foi o grande embate, uma enxurrada realmente de propaganda holística, de tudo que a Nova Era estava pregando, trazendo heranças do paganismo para implantar a Nova Era e tornar costume na década de 70 e de 80. Essas comunidades aguardavam ansiosamente uma nova era, uma era de amor e de luz, que se oferecia como paz, como tranquilidade para as gerações que viriam após isso. Os defensores mais ferrenhos do movimento Nova Era foram seguidores de esoterismo moderno, através de perspectivas religiosas baseadas na aquisição de conhecimento místico, ou seja, gnose, e popular no Ocidente desde o século II. O termo que nós estamos usando, New Age, Nova Era, foi usado pela primeira vez por William Blake no prefácio do seu poema Milton no ano 1804. Então a Nova Era é igualmente uma gama de práticas e crenças espirituais ou religiosas que crescem rapidamente no mundo ocidental, durante a década de 1970 principalmente. Haja visto que muitas simbologias pagãs, muitos costumes pagãos da antiguidade, no ano de 1970, Alice Bailey, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, foi incumbida de tornar público todo o plano da Nova Era, de sincretismo, colocando então objetos pagãos, simbologias pagãs, para acostumarem a humanidade toda a refletirem sobre objetos esotéricos, às vezes de derrotas espirituais, como se fossem salvadores e solução de seus problemas, sejam eles afetivos ou sejam eles problemas de dificuldade financeira. A prática, a crença espiritual, religiosa cresceram rapidamente após essa implantação. Embora, analiticamente, a gente perceba que muitas vezes considerados religiosos, os envolvidos normalmente preferem designar da espiritualidade, mente, corpo, espírito, e raramente eles usam o termo Nova Era. Eles usam algo que designa a espiritualidade da mente, do corpo. Muitos estudiosos do assunto se referem a ele como um movimento da Nova Era.
esse estudo, embora os outros usem esse termo e sugiram que é visto como temas no ambiente social. Aí nós vamos entender a autoajuda, o controle mental, tantas coisas que vieram, que a gente até procurou. Muitas técnicas que vieram da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que começaram a atingir o coração de profissionais excelentes, até cristãos, de psicologia, né? E veio trazendo também o desvio da fé a muitos que se diziam parapsicológicos, atribuindo a outras situações aquilo que afetava a humanidade. Mas nunca usaram o termo Nova Era. Essa onda, então, que nós chamamos de New Age, ou Nova Era, é hoje, não há nenhum aspecto de nossa vida que não tenha sentido os seus efeitos de alguma forma, sim, na minha vida e na sua. As ideias e os objetivos da Nova Era, ela recolhe elementos das religiões orientais. Ela vai buscar no Oriente, antes de Cristo, essas orientações e elementos. Também busca no Espiritismo, nas terapias alternativas, a psicologia transpessoal, a ecologia profunda, a astrologia, o gnosticismo e outras correntes. Essa mistura, então, ela se comercializa de mil formas, proclamando o início de uma nova época para a humanidade. No fundo, irmãos, não parece ser muito mais do que uma tentativa vã de o homem se salvar a si mesmo. Esse é o objetivo, que o homem, salvando-se a si mesmo, fazendo promessa que ele não pode cumprir, porque esses poderes ele não possui. Ora, meu amado e minha amada, quando nós então nos colocamos diante de Deus nessa situação todinha, nós vamos notar a grande manifestação desse novo tempo, de uma nova ordem mundial, que vem realmente trazendo para nós expectativas desagradáveis e também até perniciosas. Por que então, se não é uma religião, a nova era se diz que é uma nova religião? Esse movimento fala de muitas coisas que tocam nossa fé. Deus, a criação, a vida, a morte, a meditação, o sentido da nova existência aqui na Terra, mas ela não é uma religião. Ela fala sobre tudo isso, mas não é uma religião. Ela toma diversos aspectos de muitas religiões, e também das ciências, da literatura, uma mistura de coisas originais para dar respostas fantásticas, às vezes, às perguntas mais importantes da necessidade da vida humana. Às vezes, inclusive, usa de uma linguagem cristã para expressar ideias muito contrárias ao cristianismo. Daí vem uma outra pergunta. Quem pertence à nova era? Todo tipo de pessoa pode fazer parte da nova era. Seus líderes e pensadores costumam ser agentes de revolução contra a cultura, desde os anos 70, os anos 60 e 70. Que rejeitou os valores, rejeitou os caminhos religiosos tradicionais, a fim da libertinagem, um favor da libertinagem, da cultura, da droga, do amor livre e dos experimentos de comunidades utópicas. Hoje, as ideias são tão difusas em grande número de pessoas que compartilham, sem uma rejeição formal e evidente da sua própria cultura e estilo de vida. Uma outra pergunta. Em que, na verdade, a nova era acredita? Então é típico do movimento nova era, é o espírito do individualismo. O espírito do individualismo, que permite a cada um formular sua própria verdade religiosa, filosófica e ética. Mas há algumas crenças comuns que quase todos os participantes da nova era compartilham. Veja bem, perceba isso. O mundo está para entrar num período de paz e harmonia mundial, assinalada pela astrologia como a Era de Aquário. A Era de Aquário será fundo de uma nova consciência dos homens. Todas as terapias e técnicas da nova era pretendem, na verdade, criar experiência e acelerar a vinda da Era de Aquário. Para essa nova consciência, o homem vai se dar conta num momento qualquer de seus poderes sobrenaturais e saberá que não há nenhum Deus fora dele mesmo. Ele é Deus. Cada homem, portanto, cria sua própria verdade. Não há bem e nem mal. Toda a experiência humana é um passo para a consciência plena da sua própria divindade.
Ora, o que deveria ocorrer no ano 2000? A passagem do milênio, a gente sabe que há uma constelação que é estudada pelos astrólogos, constelação de Peixes para a Vira de Aquário. Então, essa mudança deveria trazer, após o ano 2000, algo muito importante para a humanidade: o desaparecimento do cristianismo. O desaparecimento do cristianismo. Como ousam eles afirmar isso? Porque peixe é o símbolo de Cristo. Ele teria nascido na era de peixe. Ora, diz então, após o ano 2000, 2021, para começar, já passou a era de peixes. E com ele o cristianismo não terá mais lugar. Começa então a era de Aquário, ou seja, a era do homem. A igreja, no tempo do Papa Pio XII, ocupou-se muito com isso. Ele era vigilante já no início de colocar uma muralha espiritual diante da avalanche que estava pronto a cair sobre a humanidade. Então, há também os que afirmam como data probabilidade de ter sido em 1931, outros falam de 1950, essa grande manifestação no meio da humanidade e da igreja. Não houve declaração oficial por parte da igreja, mas nós podemos ver a probabilidade do início da Era de Aquário já por volta do ano 1950, a manifestação, o trabalho desse movimento para isso. Com esse ato, o Papa Pio XII apresenta à humanidade o homem do futuro, o homem proposto por Deus e não confiante em si mesmo. Ora, meu amado, Aquário, como diz a astrologia que nós podemos estudar e também os esotéricos, é a era do homem. O homem sem Deus que se coloca no lugar de Jesus Cristo. Ele se salva a si mesmo. Em linguagem simbólica, a igreja apresenta a humanidade, o homem planificado na realização final da luz, na transfiguração da meia-noite, na escuridão do mundo, o homem sem Deus. Caminhando então nessa reflexão, nós podemos pensar em algo muito importante. Mais um ponto para a gente estudar e refletir entre nós e dentro da Sagrada Escritura. Os espíritos embusteiros para confundir a nossa fé cristã. Diz a Nova Era que o universo é um ser único em evolução no pleno conhecimento de si. O homem é a manifestação daquilo que ele tem na sua consciência. A natureza também é parte do único ser cósmico e, portanto, também participa da divindade. Então, tudo é Deus. E Deus está em tudo, entre aspas. Todas as religiões são iguais e, no fundo, todas dizem o mesmo. Mais um ponto importante: há mestres invisíveis que se comunicam com pessoas que já alcançaram a nova consciência e os instrui sobre os segredos do cosmos. Todos os homens vivem muitas vidas, vão se reencarnando uma e outra vez até alcançar a nova consciência e desenvolver-se na força divina dos cosmos. Esta é a primeira aula, uma manifestação, uma explicação para todos nós sobre aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos percebendo que está rolando no mundo todo, e não é diferente em países mais evoluídos ou em transformação. A consciência do homem está atraindo que ele resolve tudo, ele não precisa de Deus. Está se tornando uma religião tão baixa, tão fraca, que as pessoas não estão acreditando em Deus, estão dependendo dele como tábua de salvação, mas não exercem nas suas vidas a clareza e misturam com o sincretismo religiões esotéricas, espirituais, com o cristianismo.
E isso é um mal muito grande para nossas próprias vidas e também para a vida de nossa família. Terminando essa primeira aula, nós vamos aprofundar um pouquinho mais na segunda aula, que eu convido para você estar conosco aqui nesse curso. Fazendo também, se quiser, pelo WhatsApp da comunidade, a sua colocação, a sua pergunta, para que nós possamos caminhar juntos para entendermos, pelo poder do Espírito Santo, o que é bom, o que é agradável e o que agrada a Deus. Para que sejamos felizes. Nossa felicidade consiste em depender daquele que nos criou, Deus Pai, que enviou seu Filho para que nele sejamos umas novas criaturas. Então, uma grande bênção para você em nome da Trindade Santa, que você reflita, pense e assista a próxima aula. Vai ser muito importante para você. E vamos avançando para chegarmos ao ponto, então, de nós, pelo menos no dia a dia, percebermos o que estamos fazendo mal. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a segunda aula, se Deus quiser.